Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Nicolas Jackson, que segundo Christian Falk e Sasha Tavalalieri, tem um acordo em termos pessoais com o Bayern de Munique, que novamente só quer empréstimo, E o Chelsea obviamente quer uma venda definitiva e talvez haja, a possibilidade de vendê-lo se abaixarem o preço. Eu acho que, por exemplo, Newcastle se pagar 60 milhões de libras, para mim já está uma venda maravilhosa para quem foi contratado por uns 30, 35 milhões, Então, e não tem utilidade alguma dentro do elenco. Então, eu fico olhando para essa situação, Tipo, o Bayern de Munique aproxima desses alvos que o Chelsea quer vender, dos dois, inclusive, do Nkunku, do Nicolas Jackson, e não abre a carteira para mais nada. E não é por falta de dinheiro, Eles fizeram uma oferta de 60 milhões de euros pelo Volkswagen. Estamos falando de um clube que tem excelentes acordos financeiros com a T-Mobile, com a Allianz, com a BMW. O Bayern de Munique é um clube de faturamento superior a 600 milhões e ainda tem um acordo com a Adidas que é maravilhoso também em termos financeiros. Não é um clube que passa fome. Esse clube tem dinheiro para contratar o jogador que quiser. Pagaram assim no Luiz Dias 70 milhões, bobeira, E aí fica aí com o Chelsea querendo, obviamente, tentando se aproveitar da situação para o Chelsea se livrar dos jogadores, Mas a verdade é que assim, eu não vejo esse acordo saindo sem uma obrigação de compra. Eu simplesmente não vejo. E assim, o Nicolas Jackson viria para ser uma alternativa ao Harry Kane, Eu não acho que ele seria um bom 10 nessa equipe, Mas é curioso ver o Bayern de Munique atrás. É engraçado, Porque eles ficam questionando o Max Ebel, que é o diretor de futebol lá do Bayern de Munique, ele não é um tópico pra gente. Quem fala muito isso é o próprio Christian Falk. E do nada termos salariais acertados. Então, tanto o Fabrício Romano quanto também o Florian Plettenberg estavam certos que o Bayern de Munique estavam atrás do Nicolas Jackson, sondando a situação. Mas o grande problema é que assim, o Chelsea quer fazer caixa. O Chelsea sabe que pode fazer caixa nisso. E eu acho que eles estão pressionando enquanto ainda tem janela para uma taxa de transferência maior. Mas eu acho que assim, cedo ou tarde, ou o Chelsea cede ou os outros clubes cedem. No final, acho que tende a ser mais para o Chelsea ceder, porque já estão cedendo. Por exemplo, o Chukwuemeka, eles queriam 40 milhões de libras, venderam por 20, é uma taxa real, venderam por 20. O Zazi deve sair por empréstimo, o Sterling idem. Então, assim, já tem muito acordo sendo afrouxado, mas existe até certo ponto para ser afrouxado. Por exemplo, o Zazi sair por empréstimo é meio que óbvio, porque assim, é um jogador que levanta muita desconfiança, ele tem que performar para conseguir, obviamente, uma venda permanente. Aí deve colocar uma opção de compra lá, O Chukwuemeka, eles conseguem a venda permanente, eles foram duros o suficiente para acabar com essa ideia de empréstimo, mas não conseguem o dinheiro que eles desejariam, mas ainda tem lucro na negociação. Mas a questão é, existe uma diferença muito grande de exigir 80, 70 milhões de libras, que é um preço completamente real para um jogador como o Jackson, para aceitar empréstimo, sem opção de compra, porque convenhamos, vocês acham que, vocês colocam uma opção de compra de 60 milhões de libras, se for, que é baixo inclusive, Você acha que ele sendo reserva do Harry Kane, ele vai conseguir acionar isso? Você acha que o Bayern de Munique vai pagar isso tudo por ele? Um concurso seria até mais fácil, mas o Chelsea precisa de obrigação de compra pelo menos, porque aí esse dinheiro pode entrar até no balanço do fim do ano, ainda ser contabilizado nessa temporada. Você faz um monte de estratégias para isso, mas fato é que o Bayern de Munique está recebendo muitas críticas de seus jogadores, principalmente Harry Kane, que a profundidade do elenco é horrível. E é verdade, o Bayern de Munique tem um elenco titular maravilhoso, é o Luiz Dias, é o Olise, é o Harry Kane, é o Kimmich, é o Goretzka, tem o Afonso Davies quando estiver saudável titular nessa equipe. Então assim, você olha para a equipe titular do Bayern de Munique, ela é maravilhosa, Ainda tem o Musiala voltando saudável também, que é muito bom, mas falta profundidade, falta alternativa. O time, quando vai depender do banco, vai sofrer. E assim, o time vai ter que dividir o calendário entre Bundesliga e Champions League. Eu acho que eles vão sacrificar alguma competição, é a DFB Pokal, Então assim, o Bayern de Munique, ele pode acabar se comprometendo, principalmente na Champions, por causa do elenco curto. Eu acho difícil na Bundesliga, porque, verdade seja dita, a disparidade do elenco do Bayern para o resto do campeonato alemão está muito grande. O Leverkusen deu vários passos para trás, com a saída do Xabi Alonso de vários jogadores chaves, como é o caso do Jonathan Tah, do Frimpong, do Witzel, agora pode ser o Hincapie saindo também, o Xhaka também saiu. E assim, o Dortmund não está tão forte assim, vamos ver se eles conseguem melhorar, mas ainda muito longe de ser um time para ameaçar o Bayern até o momento. E talvez o Frankfurt seja a maior ameaça, e o Stuttgart do Roneb, mas será que eles têm elenco para bater de frente? Fica meio difícil de acreditar. Então, o Bayern de Munique acho que está pensando principalmente na Champions League. Eu acho que é ali que mora o maior objetivo deles.
O elenco tem qualidade, mas profundidade é importante até para substituir durante um jogo. Você tem alternativas no banco que possam melhorar, ainda mais em situações de complicações, né? Como, por exemplo, vai enfrentar um PSG, você tem que ter uma alternativa que possa trazer características diferentes. É aí que o Jackson pode acabar entrando. Mas vamos ver, né? Tipo, o Chelsea tá ali no final da janela, ele tá firme, assim, acreditando que alguém vai pagar a taxa pelo jogador. Vamos ver se acontece. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.